Boa tarde, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com vocês. Eu sou o pastor Márcio Mencalha e hoje nós vamos, devido ao decreto municipal aqui da cidade, onde foi decretado o lockdown, nós não teremos culto aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fonte de Água Viva. Então eu resolvi deixar para vocês uma palavra da parte de Deus para o coração de vocês. Bom, hoje o nosso tema hoje é o amor de Deus. A gente tem presenciado tantas coisas fatídicas acontecendo, tantas coisas difíceis acontecendo, essa pandemia, doenças de vários tipos se apresentando diante de nós, essa vacina que ninguém sabe ainda direito o que vai ser, o que não vai. Então a gente está, digamos que a gente está meio sem saber o que fazer. Mas eu gostaria de mostrar para você que Deus ele não faz nada que seja revelado aos seus profetas, né? O Facebook, há 2 dias atrás, ele me trouxe à lembrança uma mensagem que eu havia escrito em 2015, onde eu conclamava a todos aqueles que me acompanhavam que orassem pela situação financeira do país, porque estávamos vivendo um tempo difícil, estávamos vivendo algo naquela época, em 2015, estávamos vivendo uma situação muito complicada na questão financeira, na questão de saúde e tal, há 5 anos atrás. E quando foi há 2 dias atrás, o Facebook me lembrou essa citação e eu até compartilhei novamente. Hoje não muda em nada aquilo que eu escrevi em 2015, ou seja, 6 anos atrás, hein? Nós estamos vivendo um período de grande tribulação, de grandes lutas, onde nós já perdemos mais de 200 mil pessoas mortas por esse vírus, que ninguém sabe de onde veio, para onde vai e tal, e a gente vivendo essa situação triste. Mas Deus, ele fala aqui no Evangelho de São João, capítulo 3:16, que fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, há muitos anos eu venho dizendo uma coisa, principalmente nos últimos 6 anos, eu venho dizendo que o Senhor tem levantado pregadores para tempo de juízo. E muitas portas se fecharam para mim em detrimento desta frase, em detrimento daquilo que o Senhor estava falando comigo no momento. Muitas pessoas não acreditaram, tem muitas pessoas que acham que no último momento Deus vai salvar todo mundo e ninguém vai para o inferno. Só que o Senhor, ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então há uma condição aí. O Senhor deu o Filho dele, o Filho unigênito dele, para que morresse por nós. Mas em contrapartida, o Senhor, ele quer que nós creiamos, para que nós possamos ter a vida eterna. E Marcos capítulo 16 fala que quem crer e for batizado será salvo. A Bíblia, ela é um livro de condições e não um livro de concessões. Para toda situação aqui, existe uma condição. Para você ser salvo, você precisa acreditar que Jesus Cristo é o Senhor, você precisa crer que Ele é o Filho de Deus e Ele tem o senhorio sobre a sua vida. Muitas pessoas, infelizmente, elas acham que vai chegar no último minuto, ela viveu uma vida totalmente desregrada nessa terra, se prostituindo, se drogando, bebendo, fazendo tudo quanto é trem errado, e ela simplesmente, Deus vai apagar como uma borracha e ela vai morar no céu. Só que as coisas não são assim, meus irmãos. As coisas não são dessa forma. A palavra de Deus não fala que é dessa forma. Se você, aqueles 2 ladrões que morreram ao lado de Jesus, um deles se arrependeu. Ele teve tempo de se arrepender e pedir ao Senhor perdão.
E Jesus falou com ele: hoje ainda tu entrarás comigo no paraíso. Mas tem muita gente que está achando que vai ser assim. Não, na hora que eu estiver no hospital, eu vou ter uns 30 segundos lá de lucidez e vou ser salvo. E na verdade não é assim. Se você estudar a palavra de Deus lá em Gênesis, quando fala sobre a arca de Noé, você vai ver que todos estavam em festa, se dando em casamento, casando-se, comendo, bebendo. E Noé ficou 100 e poucos anos fazendo aquela arca. Enquanto ele estava fazendo a arca, Noé era louco, Noé era lunático, Noé era isso, Noé era aquilo. Quando Deus recolheu todos os animais, trouxe todos os animais, colocou a família de Noé ali dentro, e ele fechou aquela porta, ninguém conseguiu abrir. E todos pereceram. Todos morreram. Por quê? Por causa da desobediência. A desobediência, o não ouvir a palavra de Deus, fez com que o mundo inteiro perecesse e sobrasse só 7 pessoas. Se você observar o que nós estamos vivendo hoje, essa questão da pandemia, nós percebemos que tem muita gente achando que é brincadeira, que pode sair por aí sem máscara, sem higienizar as mãos, pode ir para qualquer lugar, vai para a praia. Olha só, nós aqui onde nós moramos, aqui em Botelhos, nós estamos sofrendo as consequências de muitas pessoas que no final do ano você saía na rua, no Natal e Ano Novo, você saía na rua, você não via uma viva alma na rua. Pessoal viajando, praia, aquele negócio todo. E quando foi agora, o preço chegou. Quando foi agora, muitos casos de Covid se apresentando aqui na cidade, não só aqui, mas o aumento foi no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro, porque nas festas todo mundo aproveitou, todo mundo fez o que queria, ninguém deu ouvido o pessoal da saúde, e aí aconteceu isso agora. Mas o que isso tem a ver com o amor de Deus? O que tem a ver com o amor de Deus é que Deus requer de nós obediência, Deus requer de nós santidade, Deus requer de nós que nós vivamos uma vida diferente pela qual outrora nós vivíamos. Antes nós vivíamos uma vida desregrada, sem preocupação com nada e tal. E hoje nós estamos vivendo uma vida cheia de regras, uma vida cheia de situações que fazem com que a gente não tenha a total liberdade que nós sempre tivemos e que nós amamos. Liberdade essa que muitos lutaram, muitos deram sua vida por ela, mas que hoje nós não temos mais. Nós não temos mais a liberdade, o direito do ir e vir. Nós não temos mais a liberdade de cultuarmos a Deus da forma como a gente sempre cultuou, com igrejas abertas, com o público todo lá dentro, os irmãos lá dentro. Nós não temos mais a liberdade até de reunir com as nossas próprias famílias. Por quê? Porque existe um vírus minúsculo, microscópico, que ele entra aí pelas vias aéreas, né? E tal, vai a loja ali no seu pulmão e traz a você um martírio, uma dor muito grande, um sofrimento muito grande, e aí você não pode mais abraçar, você não pode beijar, você não pode fazer nada. Mas o que isso tem a ver com o amor de Deus? Deus está nos dando uma oportunidade de nos voltarmos a Ele. Deus está nos dando uma oportunidade de crescermos com essa situação. Deus está nos dando uma oportunidade de vivermos uma vida nova diante dele. E eu quero dizer para você que acha que tudo é palmas e danças, que acha que tudo é isso e aquilo. Não, eu não posso falar isso porque eu vou ferir fulano, eu vou ferir ciclano, então eu não posso falar isso. Olha, pastores e pastoras, olhem, obreiros, vocês que pregam a palavra de Deus, preguem aquilo que Deus mandar. Preguem, se for juízo é juízo, se for consolação é consolação, se for exortação é exortação. Mas não deixem de pregar que Jesus Cristo salva, cura e liberta. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele é bom, mas ele também é justo, fogo consumidor. E você pode ter certeza de uma coisa: Deus está olhando a intenção do coração de cada um. Pessoas que estavam aí na praia sabem que estão
contaminadas aí por esse vírus e sai para a rua fora, não se preocupando com ninguém, não se preocupando com a vida de ninguém. Isso, meus irmãos, é você querer matar o seu próximo. Isso é você querer matar o seu próximo. Isso é você querer jogar o seu próximo na latrina. Agora, uma coisa eu quero dizer para você. O que isso tem a ver com o amor de Deus? O amor de Deus, irmãos, ele é dispensado a nós a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo. A partir do momento que o Senhor, ele nos fez. Você acha que a imagem e semelhança de Deus é pouco? O nosso Deus fazer a gente a imagem e semelhança dele, você acha que é pouco? Isso é uma coisa muito grande, muito séria. E a palavra do Senhor fala aqui, ó, porque ele amou o mundo de tal maneira. E quando ele está falando mundo, ele não está falando das coisas físicas desse mundo, não. Ele está falando aqui de pessoas. De pessoas. Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É necessário crer para que nós não pereçamos. Meus irmãos, é muito difícil a gente olhar para nós mesmos e vermos o quão egoísta nós somos. Olhar para nós mesmos e vermos que o nosso coração, ele muitas das vezes é duro e enraivecido. Nós estamos vivendo dias de intensa dor. 200 e poucas mil famílias estão chorando seus entes queridos. 200 e poucas mil famílias estão hoje chorando e vendo os seus mortos serem enterrados e saber que nunca mais verão essas pessoas. Porque se você morreu salvo, se a pessoa morreu salva, aliás, né, e você também for salvo, você vai encontrar lá no céu. Mas e se você não morreu salvo? E se você não morrer salvo? E se a pessoa não morreu salva? Como é que fica? Como é que fica essa história? E o que isso tem a ver com o amor de Deus? O amor de Deus, meus irmãos, ele está aí liberado para nós hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus, nos momentos de maior luta do povo de Israel, Deus sempre esteve com eles. Nos momentos de maior luta de nós mesmos, nos momentos em que nós estávamos vivendo uma vida totalmente bagunçada, totalmente triste, totalmente jogada na lama, ainda assim, ele estava conosco. E ele nos deu a condição de nós podermos estar sendo hoje filhos de Deus, com uma nova identidade, geração eleita, povo santo, de propriedade exclusiva de Deus, mas para aqueles que aceitaram a Cristo. Se você ainda não aceitou a Cristo, talvez hoje seja o seu dia de fazer isso. Se você está desviado dos caminhos do Senhor, talvez hoje seja o dia de você voltar. Porque Jesus pode voltar para todos nós, mas ele pode voltar só para você também. Ele pode voltar só para você, e se você não estiver preparado, vivendo uma vida como se Cristo voltasse amanhã, você pode saber que você ficará para trás. Ah, mas pastor, mas que isso? Deus não é um Deus vingativo? Não, Deus não é um Deus vingativo, mas Deus é justo. Ele é justo. E tem muitas pessoas aqui gastando seus dias servindo a Deus, fazendo em tudo a vontade do Pai, ministrando a palavra, pregando, sendo missionário, fazendo a diferença. Enquanto a grande maioria ainda está se contentando com palmas e danças, ainda está se contentando com casamentos, ainda está se contentando com comilanças, com festas e etc e tal. E essas pessoas não querem nem saber de Deus, não querem nem saber de nada de Deus. Ah, eu sou católico, eu sou crente, eu sou espírita, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não é praticante de nada. Entendeu? Na verdade é essa, não é praticante de nada. Ah, mas eu vou na igreja todo domingo. Tá, você vai na igreja todo domingo, mas na hora que você sai de lá, você não sabe nem o que foi falado lá. Nem o que foi falado na homilia. Que o padre falou, que o pastor falou, você não sabe. Você não tem o costume de ler a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. E você quer dizer que conhece o amor de Cristo. Eu costumo dizer que o Velho Testamento, ele conta a nossa história. Ele conta a nossa história desde a criação do mundo. E o Novo Testamento é regra de vida para aqueles que seguem a Cristo. Não adianta nada eu dizer, eu estou na igreja hoje, eu estou na igreja amanhã, eu vou na igreja todo dia, se você é um mero esquentador de cadeira, se você é um mero esquentador de banco. Não adianta nada isso, se você não tem uma vida voltada ao arrependimento. E arrependimento e remorso são duas coisas que andam muito juntas, andam muito parelhas. A diferença é que quando você tem remorso, você chora, você sofre dores, etc e tal, mas amanhã você vai e faz tudo de novo. Agora, o arrependimento, ele vem e você não faz aquele teu erro, aquele teu pecado novamente, você não comete e você vive uma vida voltada à santidade de Cristo. Pastor, mas o senhor nunca errou? Demais da conta. Errei muito, não é pouco não. Errei, erro até hoje. Mas se tem uma coisa que eu não tenho vergonha alguma, é de pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Eu não fico esperando amanhã, anoitecer, eu não fico esperando a madrugada para pedir perdão a Deus por aquilo que eu faço de errado durante o dia. Sabe por quê? Porque se Jesus voltar e eu não tiver pedido perdão sincero, eu vou ficar para trás aí. E eu não quero ficar para trás. Porque hoje eu me considero um cidadão do céu. Eu me considero uma pessoa que vai morar no céu. E eu acredito nisso. Piamente. Eu acredito piamente que eu vou morar na glória. Que eu vou morar no céu. Eu tenho vivido a minha vida hoje buscando isso. Ensinando aos meus filhos, ensinando a igreja na qual sou pastor, a buscarmos a salvação em Cristo Jesus. Todos os dias. E se todos os dias nós buscarmos essa salvação em Cristo Jesus, você pode ter certeza que você há de alcançá-la. Mas para isso, é preciso uma mudança de vida. É preciso uma mudança de vivência. É preciso você começar a olhar as coisas como os que foram salvos com Noé olharam. E como que eles olharam? Acreditando que Jesus voltaria. E a palavra diz que quando Deus fechou aquela porta daquela arca, ninguém foi capaz de abrir. E olha que havia muita gente, centenas de milhares de pessoas ali tentando abrir a arca. E eles não conseguiram. E o dilúvio veio e acabou com todos eles. E por que aconteceu isso? Devido ao pecado na terra. Eu quero dizer que hoje nós temos países que estão aí, aprovando leis que vão totalmente contra a palavra de Deus, pessoas vivendo situações que vão totalmente contra a palavra de Deus, pessoas que estão achando que a Bíblia é um mero livro que pode ser queimado a qualquer hora. Hoje você tem a oportunidade de ter a sua Bíblia e poder ler a sua Bíblia, mas amanhã, quando o anticristo bater à sua porta, você não terá mais condições. Quando o Espírito Santo levar a igreja, você não terá mais o entendimento da palavra de Deus. Então, a Bíblia diz, aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. E se você está ouvindo essa homilia hoje, se você está ouvindo essa pregação minha aqui no Facebook hoje, saiba de uma coisa, talvez possa ser a tua última oportunidade de ouvir essa palavra. Talvez seja a última vez que você vai ouvir falar do nome de Jesus nessa terra. Porque ele pode voltar daqui a pouco, eu creio. E isso é uma convicção minha. Porque o Senhor não falou nem o dia e nem a hora. Mas eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Porque já não está faltando acontecer praticamente mais nada das profecias da palavra de Deus para que o anticristo se levante e a igreja sofra uma perseguição imensa, aqueles que creem. Mas eu também creio que Deus é infinitamente maior para nos livrar, porque a palavra de Deus fala o seguinte no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então,
é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse descansará. Se você não estiver lá, você não vai descansar. Se você não estiver lá, você não vai descansar. Salmo 121 fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Você pode procurar o socorro em qualquer lugar, porque Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente. Mas a palavra de Deus fala que o meu socorro vem do alto. Então, meus irmãos, talvez você hoje esteja olhando para mim nessa tela de computador, nessa tela de celular, e dizendo assim: pastor, minha vida está acabada, a minha vida não tem, eu estou amargurado, estou entristecido, eu estou vivendo uma vida toda desgraçada e tal, para mim não tem mais solução. Tem sim, e essa solução se chama Jesus Cristo. Jesus está hoje de braços abertos, como ele estava lá naquela cruz há 2000 anos atrás, de braços abertos. Só que hoje, lá ele estava pregado naquela cruz. Hoje ele está com os braços abertos a ponto de te abraçar e te receber. E a Bíblia fala que ele não lançará fora de modo algum aqueles a quem o Senhor os dá. Não fique imaginando que todos serão salvos, porque todos não serão salvos. A própria palavra diz lá em Atos dos Apóstolos que o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então o Senhor é que acrescenta. Então saiba de uma coisa: se você tem hoje, nesse dia chamado hoje, domingo, saiba de uma coisa: reconheça Jesus Cristo como o único Salvador da tua vida. Reconheça o Senhor como aquele que vive e reina para todo sempre. Crê no Senhor Jesus. Creia. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que você tenha parte à herança, para que você vá morar no céu, nas mansões celestiais que Cristo está preparando para nós. E o que isso tem a ver com o amor de Deus? O Senhor te ama. Por mais problemática que esteja a sua vida, o Senhor te ama. Por mais problemas que você esteja passando, o Senhor te ama. Por mais fundo do poço que você esteja, Ele te ama. E Ele está a todo instante paquerando você, olhando para você, esperando uma posição sua para que Ele possa mudar a sua história. Apenas Deus tem o poder de mudar a sua história. E eu quero dizer uma coisa: tem algumas pessoas aí que têm a triste, infeliz, né, condição de dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. Olha, eu quero dizer uma coisa para você: Deus é perfeito. Deus não escreve nada torto. Deus não escreve em linhas tortas nenhuma. Se a sua vida é torta, Deus endireita você. Mas Ele não escreve torto em lugar nenhum, não, porque Ele é perfeito. E Deus não fez nada torto. Nós é que nos entortamos no meio do caminho. Nós é que no meio do caminho escolhemos viver uma vida desregrada, escolhemos viver uma vida cheia de bebedices, drogas, mulherada, homaiada e outras coisas mais. Nós é que escolhemos esses caminhos. Não é Deus que nos dá esse caminho, não. O caminho tortuoso nunca é Deus que te dá. É você que escolhe. O caminho de Deus é perfeito. Porque Deus é perfeito. Agora, você que escolhe o caminho que você quer trilhar. E você tem o livre-arbítrio. Um livre-arbítrio de escolher o que você vai fazer de certo e de errado. Algumas pessoas falam assim: ah, mas é Satanás, é o diabo, é não sei o que, é o diabo que fez eu fazer isso, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Se fosse o diabo era simples, porque chegava no dia do juízo, Deus acusava o diabo, Deus condenava o diabo e você sairia livre. Só que não é isso que vai acontecer. Por quê? Porque no dia do juízo todos nós seremos julgados. Não só pelos pecados que cometemos, mas pela intenção pela qual nós cometemos esses pecados. Então saiba de uma coisa, meu irmão. Saiba de uma coisa, minha irmã. Saiba de uma coisa, você que vai assistir esse vídeo mais tarde ou depois, ou lá no YouTube. Saiba de uma coisa. A Bíblia fala: filhinhos, não pequeis.
Mas se todavia pecardes, tendes advogado nos céus, Jesus Cristo o justo. E ele, hoje, ele é o nosso advogado. Mas amanhã, quando ele sentar no trono branco, ele será o nosso juiz. Então, eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Volta para os caminhos do Senhor. Abandona essa vida de palmas e danças, de luzes ofuscantes. Não seja como a mulher de Ló, que se apaixonou pelo tempo presente e se esqueceu que existia uma eternidade a ser vivida. E hoje ela é uma estátua de sal. Lembra sempre disso. Lembrai-vos da mulher de Ló, que amou o tempo presente. Seja como Jó, que no capítulo 42 do livro de Jó, ele fala assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Seja como ele. Passe a observar os sinais da volta de Jesus, para que você entenda o grande amor de Deus na sua vida. Como eu disse, a Bíblia, ela é um livro de condições e não de concessões. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz deste grande amor. Quero mandar um abraço aí para o meu amigo Edson, grande sargento Edson. Um abraço aí para Márcia Cristina, para Rosane Miranda, para Nubinha. Um abraço, Nubinha. Deus te abençoe, viu? Um abraço aí para a pastora Miriam, para Elaine Suzano. Um grande abraço para o Cezão Suzano também. Um abraço para Elenir Dias, né? Um abraço aí para Fabrícia, né? Lá de São Sebastião do Paraíso. Para Luciele, minha cunhada. Para o Elias, que está lá em Portugal. Para a Kira. Um abraço para Maria do Carmo, Carminha, minha professora de tantos anos. Grandes saudades, viu, Carminha? Para o Sérgio Martins, para a Rosa dos Santos. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz deste grande amor. E um ótimo domingo a todos vocês.